E aí, minha gente, tudo massa? Nós hoje vamos falar sobre teatro de bonecos. O teatro de bonecos no mundo se apresenta de várias formas diferentes. Em alguns lugares, se utiliza o boneco de manipulação direta, onde o ator pega diretamente no boneco e o manipula. Em outros, é muito comum manipular os bonecos através dos fios, são as famosas marionetes. Já em outros lugares, se utiliza bonecos de sombra, que são chapas em duas dimensões que são projetadas numa tela. E aqui, no Nordeste brasileiro, a gente encontra o mamulengo, que é o nosso teatro de bonecos tradicional. E nele se utiliza os bonecos de luva, onde o manipulador coloca a mão dentro do boneco e dentro de uma tenda ele manipula esse boneco para contar as suas histórias. Hoje nós vamos aprender a fazer um boneco de luva do zero. Nós vamos começar a construir todas as suas partes até ele ficar pronto e você poder levar ele para o palco, tá bom? Vamos lá! Então, nós vamos começar utilizando o isopor, tá? Algumas coisas para falar dele. Primeiro, ele é bom da gente trabalhar, principalmente se você é professor e tem alunos, é bem mais simples você trabalhar com o isopor do que com a madeira, como os bonecos de mamulengo são tradicionalmente feitos, tá? E outra coisa é a facilidade, o acesso que a gente tem ao material, que é um material relativamente barato. E quando a gente vai fazer bonecos, a gente utiliza muito pouco. Então, eu estou utilizando aqui um isopor de construção civil, tá? É um isopor que ele é produzido para se fazer laje, mas você pode utilizar de qualquer isopor que você encontrar pelo seu caminho, tá? Interessante é que esse isopor tem uma largura, então eu recomendo pelo menos os de 50 milímetros, tá? Mas, se mesmo assim você não tiver um isopor que seja muito largo, você pode colar várias placas e depois recortar, ok? Você pode ainda já começar com uma bolinha de isopor. Nós aqui vamos começar com uma forma cúbica, porque nós vamos aprender todo o processo de tirar toda a forma dele até chegar no boneco. Então a gente não vai pular a etapa que você pode pular já começando de uma bola, ok? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou marcar o centro de cada um dos lados desse isopor. Tá? Cada um dos 6 lados vai ter o seu centro marcado. E eu vou escolher um e vou pegar um pedaço de cano, que será o meu pescoço, tá? Nós aqui vamos trabalhar o pescoço e os braços do boneco com cano de PVC. Você pode utilizar outro material também. Você pode utilizar rolinho de papel higiênico, aquele rolinho de dentro. Você pode fazer um rolinho de papel desde que ele fique rígido. Você pode utilizar conduíte. Tem várias opções. Qualquer coisa que tenha o formato cilíndrico e que seja oco, você pode utilizar. Importante, tem que caber no seu dedão, tá? Se a gente fizer esses bracinhos e esse pescoço muito fino, o que é que vai acontecer? Quando você for botar o dedo, não vai caber. E caso fique folgado, como aqui do meu mindinho, eu consigo acolchoar ele por dentro depois dele pronto e ele se encaixar perfeitamente. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou escolher um dos lados aqui e vou colocar meu cano e vou marcar. Não precisa ser um desenho perfeito, porque isso aqui vai ser tudo recortado, tá? E agora a gente começa com o estilete. Professores, caso seus alunos não possam lidar com estilete, nós podemos utilizar a lixa. Vai demorar um pouco mais,
mas a gente consegue fazer a mesma coisa, tá bom? Aqui nós vamos utilizar o estilete. Então, ó, o que é que a gente vai fazer? Com o estilete inclinado, tá? Nós vamos fazer um círculo ao redor de toda a peça, não tocando no pontinho que a gente marcou. Então, ó, primeiro lado, segundo lado, terceiro lado, quarto lado, quinto lado, e agora o lado onde nós desenhamos, que vai ser bem menos corroído, tá? Porque aqui nós vamos precisar deixar o espaço para depois encaixar o nosso cano. Pronto. Feito isso, nós vamos voltar para o nosso piloto e vamos dividir o nosso isopor em 3 partes. Mas antes disso, a gente já vai escolher onde vai ser a face do nosso boneco. Neste caso, eu vou querer usar desse lado aqui, tá bom? Então, ó, eu vou fazer um traço e 2 traços. Esses traços, eles vão determinar para a gente o tamanho da boca, o espaço da boca do boneco, o espaço do nariz do boneco e o espaço da testa do boneco. Vale salientar que é você quem vai decidir esses tamanhos, tá? A gente não tem obrigatoriedade de fazer um boneco com as 3 partes iguais. De repente você quer que o boneco tenha um nariz muito grande, ou uma boca muito grande, ou uma testa muito grande. Isso aí é uma escolha de quem estiver construindo esse boneco. Tá bom? Então, ó, uma vez que eu determinei isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar aqui onde vai ser o nariz do meu boneco. Tá? E onde vai ser o globo ocular dele. Tá? E agora a gente vai cortar isso. Com a pontinha do estilete, eu vou marcar aqui embaixo do nariz, ó. Vou marcar o lado e vou seguir pelo desenho que eu fiz do que vai ser o globo ocular dele. Ok? A mesma coisa do outro lado. Tá? Feito isso, com o estilete mais aberto, eu vou cortar o boneco até chegar nesse corte prévio que eu já fiz. Ok? A gente já tem o rosto do boneco praticamente desenhado no isopor, tá? Ele já está aqui, eu já sei onde vão ficar os olhos, já sei onde vai ficar o nariz. Agora eu vou dar um trato para arredondar melhor essa peça, para tentar deixar um lado mais próximo do outro. Agora eu vou fazer um corte neste sentido, tá? Para quê? Para eu conseguir trazer essa testa mais para trás e deixar o nariz
mais para cima. Então, ó, tá? Às vezes pode acontecer o que aconteceu aqui comigo, de eu quebrar um pedaço do globo ocular dele aqui, ó. Isso não tem problema, tá? Eu só faço cavar um pouco mais e ele vai voltar a aparecer. Então, ó, sempre que aparecer esse ângulo, eu tiro. Tá? E agora, ó, já temos aqui o formato básico do nosso boneco, tá? Eu já tenho o local para os olhos, eu já tenho o nariz, já tenho a cabeça, certo? O que é que eu vou fazer nesse momento? Eu vou remarcar o local do pescoço dele. E dessa vez eu já vou cortar esse lugar. Eu já vou abrir esse orifício, tá? Como é que eu vou fazer isso? Com a ponta do estilete eu vou enfiando ele aqui, ó. Se você não tem muita experiência na utilização do estilete, eu recomendo para isso usar um estilete mais fino, tá? Você vai seguindo aqui, ó, toda a linha que você acabou de desenhar. E depois é só ir tirando as partes de dentro. Se não ficar fundo o suficiente no primeiro corte, a gente vai repetir o processo até ele ficar aqui com 2 ou 3 dedinhos de profundidade, tá bom? Vamos seguindo. Então, como vocês puderam observar, eu fui cavando, fui escavocando, quebrou um pedaço aqui, ó, não tem problema, certo? E eu agora consigo encaixar o meu cano aqui dentro, tá? Ó. Feito isso, eu agora posso dar os acabamentos. Eu vou tentar trazer o meu boneco até esse cano para ele ficar bem acabadinho, ok? Então, ó, a parte da minha nuca aqui, ó, eu vou tentar arredondar ela até ela atingir esse cano. E já é interessante aqui a gente observar o desenho do maxilar desse boneco, né, que vai fazer um círculozinho aqui, ó, até o outro lado, tá? Então, ó, para ele ficar com esse desenho aqui da lateral do rosto. É muito interessante e muito importante, quando a gente está esculpindo um boneco, a gente está sempre olhando para todos os ângulos dele, tá? Tentando alinhar todos os lados, tentando ajustar todas as posições do boneco, tá bom? Então, ó, vou seguir aqui o traço que eu fiz e vou tirar logo isso tudo, tá? E aí ficou aquele ângulo reto aqui, e agora eu vou atenuar esse ângulo, ó. Ok? Olha como ficou aqui, ó, esse desenhozinho do maxilar do boneco, tá? Ó. Certo? Eu agora vou pegar uma lixazinha, tá? Essa lixa é uma lixa 80 de madeira e vou dar um acabamentozinho aqui nessa nuca dele.
Pronto. Nosso boneco, tá? Está com a escultura praticamente pronta, ok? Agora nós vamos partir para as fases de colagem desse pescoço e os primeiros acabamentos, ok? Então, ó, para colar o pescoço eu vou usar cola de isopor. Certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a cola dentro do boneco, ok? Passar a cola no cano. E aguardar uns instantes. Por quê? A cola de isopor é uma cola de contato. Então ela cola na própria cola. E ela cola quando ela está mais viscosa. Então a gente deixa os dois lados com cola e espera um tempo para ela dar uma secada. Tá certo? Enquanto o nosso boneco está ali secando para eu poder juntar a cabeça no pescoço, eu vou fazer a mão do boneco, né? Isso é muito importante. E é muito importante a gente não deixar para fazer depois, tá? Por quê? Porque a gente vai fazendo os processos dele de acabamento com tudo junto. O processo de acabamento ele demora mais dias. Então, se a gente faz a cabeça num dia, começa a fazer o acabamento para depois ir fazer as mãos, a gente acaba demorando mais na produção desse boneco, tá? E aí, ó, eu peguei um pedaço de isopor, mais ou menos 2 dedinhos, tá? Mais ou menos a largura do cano também. E vou fazer aqui o desenho da mão. Se você quiser um desenho mais complexo, você pode fazer. Mas para o mamulengo, para o boneco de luva, uma mãozinha simples muitas vezes resolve mais o problema, resolve o seu problema de precisar de uma mão e fica uma mão mais rígida, uma mão mais difícil de quebrar. Então, ó, eu vou cortar aqui seguindo o desenho que eu já fiz, tá? Diferente do pescoço que entra na cabeça, aqui na mão é a mão que vai entrar no cano. Então eu já tenho que deixar aqui uma parte dela mais arredondadazinha para que possa entrar no caninho aqui depois, tá? Ok? Feito isso, eu vou também arredondar essa mão, ó. Eu costumo... Agora, mesmo o lado liso, a gente vai quebrar isso aqui, né? Quebrar esse ângulo reto. A gente vai dar uma arredondadinha aqui também, ó. Deixa eu tirar ela daqui. Ok? Então, ó, do mesmo jeito nós vamos passar a cola, dessa vez na parte de dentro do cano e na parte de fora da mão. Não precisa de muita cola, tá, minha gente? Vamos juntar as peças? Então, ó, juntei a cabeça. Ela vai ficar aqui praticamente instantaneamente, tá? Colada. Se a gente der o tempinho certo. E eu já vou juntar as mãos também. Vou dar uma pressadinha aqui no processo. Eu já tenho aqui outra mão pronta, ok? E nós agora vamos voltar no próximo módulo do nosso vídeo, que vai ser o acabamento. Nós vamos fazer uma cortiça que vai envolver toda essa cabeça e todas essas mãos, ok?